Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, dia 26 de janeiro da terceira semana do Tempo Comum, porém hoje a igreja celebra a memória dos santos Timóteo e Tito, que são bispos e foram discípulos de São Paulo. Aqui a primeira leitura da liturgia de hoje é da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 a 8. Aqui Paulo tenta animar o seu discípulo a que de verdade reanime o dom de Deus, a graça de Deus da ordenação, mas não só isso, tenta fazê-lo recordá-lo, porque ele já, Timóteo, tinha vivido, como eu vou dizer, uma experiência profunda, aonde ele viveu a fé, recebendo a fé em família. Como lembra aqui Paulo, não? Lembro-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te assim, ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lloyd e tua mãe Eunice. Ou seja, Paulo está colocando um pouquinho a importância da fé, do testemunho da fé, da passagem da fé. Bem provável que se Paulo colocou nesta ordem a avó, depois a mãe, depois Timóteo recebeu esta fé, é bem provável que a avó Lloyd talvez conseguiu, não, ou não sei, pelo seu testemunho, encantou a filha, não, Eunice, que abraçou a fé cristã, e com isto, pois olha, conseguiram passar a fé a Timóteo. Então, esta fé é o terreno para nascer uma vocação. Se temos hoje a alegria de celebrar São Timóteo e São Tito, no caso aqui como a leitura está dirigida a Timóteo, primeiro, no caso aqui de Timóteo, teve um terreno fértil, a passagem da fé. Por isso, animar os pais a não esmorecerem neste árduo trabalho de passar a fé à próxima geração, de testemunhar, de ajudar, ensinar as orações, levar à igreja, ou seja, fazer o trabalho que temos que fazer. Não é garantia de que este jovem, esta criança, será cristão. Não. Mas vocês farão o máximo. Mas é um terreno fertilíssimo. Seja para que este jovem, esta criança, não, possa de verdade abraçar profundamente a fé cristã, mas não só isto, descobrir, não, frutificar numa vocação aqui. Timóteo, pois olha, chegou a bispo, discípulo de Paulo e bispo. Mas claro, poderia ter sido um grande pai de família, com certeza, ou seja, a vocação, né, ela precisa de um bom terreno, palavra de Deus, sacramento, oração, a vida da fé em família. Isto ajuda muito. Isto é um terreno fértil. Espero que a gente não desanime. E por isso Paulo aqui, diante da prisão dele, escreve ao seu discípulo que não desanime. Porque poderia o discípulo ficar, eu diria, com medo, escandalizado. Puxa vida, se abraçar a fé cristã acaba como Paulo, preso, poderia enfraquecer a força do discípulo no seu testemunho. E não, Paulo está o animando, olha, que a minha prisão seja algo para você não se envergonhar, para sofrer comigo este testemunho por causa do Evangelho, para experimentar esta força de Deus nessas horas, a graça de Deus que nos fortalece para essa hora. Eu espero que também nós não tenhamos medo da perseguição, de tanta coisa, porque junto vem a graça de Deus que nos fortalece para o combate, para darmos testemunho da fé.
O evangelho de hoje é do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 9. Aqui diz que Jesus enviou outros 72 discípulos e os enviou dois à frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Hoje, Jesus também nos envia ao mundo, aonde ele mesmo devia ir, para testemunharmos, para anunciar, para aparecer a luz da fé, a luz de Cristo ao mundo que atrai aos afastados para a fé. Mas aqui, claro, ele está enviando os discípulos em missão. E esta missão, ele faz 2 a 2, duas testemunhas. Porque diz que na lei judaica era necessário mínimo 2 testemunhas para um julgamento, para se acolher uma causa, não na justiça. E esse critério Jesus usa para dar credibilidade no anúncio do Evangelho. Um que anunciava, o outro que confirmava, ou seja, são 2 a 2. E aqui, anunciar o quê? Pois é anunciar que o reino de Deus está perto, está próximo. Porém, este reino de Deus, para que seja acolhido, tem que ir na sua pobreza, na sua fraqueza, eu diria, na sua pequenez. Nada de grande aparato, nem nada, porque a grandiosidade, a força do anúncio do Evangelho está, eu diria, quase que na sua simplicidade, na sua pobreza, na sua fraqueza. Por isso pede Jesus para não levar bolsa, dinheiro, sacola, sandálias, nada. Nem cumprimentar ninguém pelo caminho, como dizendo, a força do Evangelho não está em afeto, em garantias, mas está de que aquele que escuta, como é que eu vou te dizer, acolhe a grandeza, o poder, a força deste anúncio do Evangelho que destrói em nós a morte, da vida, da experiência de Cristo, da ressurreição, E é esta força que não amarra a pessoa ao afeto de quem anuncia, não sei como dizer, ao status, ao dinheiro, a um poder, a uma igreja, não. Há uma coisa muito pobre. Ou seja, eu tenho que pegar o anúncio por si mesmo, na sua pureza. Não porque fui influenciado, fui alcançado por coisas externas que me amarram, mas não me amarram à força do Evangelho. Não sei se me faço entender. Por exemplo, às vezes a gente se esforça de achar que aquilo que vai prender uma pessoa à fé cristã, e aí a gente olha demais para a missa, é fazer uma missa que, não sei, cative a pessoa no afeto, não sei, prenda a pessoa por alguma coisa. Mas corre-se o risco de enfraquecer a força do anúncio do Evangelho, que a pessoa tem que acolher uma palavra. É a força deste anúncio que arrasta alguém, que de verdade marca a vida de alguém, que tem que ser aquilo que impulsione, apaixone a pessoa por Cristo. Apresentar a pessoa de Cristo, a força desta palavra, a atuação desta palavra, e não prendê-la porque ela se sente bem naquela comunidade, porque gosta do jeito, porque... Este é o problema. Podemos criar um ambiente, claro que é bom, não? Porém, não é isto que deveria prender a pessoa. Por isso, os papas, não, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, fala duramente aos padres, olha, caprichem na homilia, no anúncio, na proclamação, de tentar aterrissar a palavra ao coração do fiel. Mais do que explicar intelectualmente, mais do que fazer com que a pessoa se emocione com a pessoa e a palavra de Jesus. É ser uma fé que, aterrissando na vida, na alma, criando raízes na alma da pessoa, a ligue a Cristo. Não ao Padre, não ao afeto, nada. A Cristo. E este é o grande segredo. E dizia o Papa Bento XVI, um Papa Emérito, que apesar das nossas homilias, como dizendo, Padre, vocês às vezes fazem umas homilias tão pobres, tão fraquinhas, mas apesar das vossas homilias, o povo vai na igreja e ainda tem fé. Puxa vida!
como dizendo, aquele que deve prender o fiel, né? É o anúncio da boa nova. Por isso espero que tomemos cuidado de não abafar a força do anúncio da palavra com tantas coisas, inventando tantas coisas da missa e não sei o quê, porque aí eu prendo ela por todo um aparato e não porque ela acolhe e tem um encontro com Cristo. E este é o que é importante. E por isso espero que é disto que fala este anúncio, que envia Jesus estes discípulos 2 a 2. E envia nós hoje também a este mundo para que seja Cristo que alcance as pessoas e não outras coisas. Vou fazer a oração coleta para concluir da missa de hoje, de São Tito e São Timóteo, pedindo a intercessão, a ajuda destes dois discípulos, destes dois bispos, para que de verdade ajude hoje a igreja a ter força, a ter parresia, a ter de verdade um anúncio do Evangelho com uma força para alcançar o coração do homem de hoje que tanto precisa de escutar a boa nova de Cristo. Oremos. Ó Deus, que ornaste São Timóteo e São Tito com as virtudes dos apóstolos, concedei-nos pela intercessão de ambos viver neste mundo com piedade e justiça para chegar ao céu, nossa pátria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.